Fala, galera! Professora Laís, de Matemática na área. O assunto da nossa aula de hoje é regra de 3 simples. Essa matéria que está sempre presente nos concursos, é uma matéria legal de ser estudada, é uma matéria muito importante. Então, vamos lá. Eu comecei aqui, o que é regra de 3 simples? Gente, a regra de 3 é um processo prático, é uma técnica utilizada para resolver probleminhas de proporção. Problemas que envolvam 4 valores. Turma, desses 4 valores, 3 a gente conhece. Por isso o nome é regra de 3. Professora, se 3 valores a gente conhece, e o quarto valor? O quarto valor é a nossa incógnita, ok? É o que a gente precisa descobrir. Beleza, professora? Turma, regra de 3 simples envolvem apenas 2 grandezas. Ô, professora, mas tem a regra de 3 com mais de 2 grandezas? Tem sim, galera. Tem a regra de 3 que a gente chama de composta, mas hoje a gente vai estudar só a simples. A regra de 3 simples, como eu acabei de falar, tem só 2 grandezas. E você também pode estar se perguntando: mas, ô professora, eu não lembro o que são grandezas. Tranquilo, gente? Eu respondo para vocês. Turma, entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado? As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Vamos para o exemplo? Exemplo facilita, né? Comprimento é um tipo de grandeza. A gente pode ter lá no nosso problema: Roberta andou 100 metros. Velocidade é um tipo de grandeza. O carro estava a 80 km por hora. Tempo é grandeza, esse tempo pode estar em dias. João construiu um muro em 6 dias. Pode estar em hora, pode estar em minuto. Área é grandeza. Massa é grandeza. Dona Maria comprou 10 quilos de farinha de trigo. 10 quilogramas. Custo é grandeza. Falei um monte de exemplo, hein, gente? Então, isso tudo que eu falei são grandezas, aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue mensurar. Beleza, turma? Coloquei aqui, um passo a passo que nós vamos utilizar para resolver a regra de 3 simples. Só que o que eu vou fazer? Eu vou ler o exemplo e aí a gente aplica esse passo a passo no nosso exemplo aqui. Exemplo 1. Dona Julieta comprou 5 metros de tecido para fazer uma cortina e pagou R$65. Se ela precisasse comprar 9 metros desse mesmo tecido, quanto ela pagaria? Primeiro passo: identificamos as grandezas, organizando-as em uma tabela. Vamos identificar aqui essas grandezas. 5 metros é uma grandeza, vou destacar R$65 e cadê? 9 metros. Já identifiquei, vou organizar minha tabela, hein? Metros, deixa eu abrir aqui minha caneta, metros. E o outro eu vou chamar aqui de preço. Ok? Vou usar régua para ficar bonito, né, gente? Agora, a gente vai fazer o quê? Vou completar essa tabela. Turma, muito importante. Na hora de montar a tabela, eu preciso separar as colunas, eu preciso separar em colunas as grandezas de mesmo tipo. Metro embaixo de metro, preço embaixo de preço. 5 metros, 9 metros. 5 metros, ela pagou R$65. E 9 metros, quanto que ela pagaria? Não sei, é a minha incógnita, é o que eu ainda desconheço. Vou chamar de X reais, ok? Então, já fiz o passo 1, que é identificar as grandezas e organizar a nossa tabelinha. Segundo passo agora, turma, analisamos a natureza dessas grandezas. São diretamente ou inversamente proporcionais?
Vou chamar diretamente proporcionais, gente, vou botar aqui, ó, uma abreviação, tá? Inversamente proporcionais. Vou dar uma dica aqui para vocês. Se a gente não lembra, se vocês não lembram, como que uma grandeza, como que a gente avalia a natureza dessa grandeza, existe uma pergunta que nós vamos fazer para descobrir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nós já sabemos que a regra de 3 simples tem apenas 2 grandezas. E a pergunta é a seguinte: quando eu aumento uma das grandezas, o que acontece com a outra? Se a sua resposta for, a outra aumenta também. Então, essa regra de 3 é diretamente proporcional. Turma, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, a regra de 3 é diretamente proporcional. Agora, se eu faço a mesma pergunta, temos 2 grandezas na regra de 3 simples. Quando aumentamos uma das grandezas, o que acontece com a outra? Se a sua resposta for, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Isso são grandezas inversamente proporcionais. A gente vai ter que analisar o problema. A gente vai ver nos exemplos e vai ver que não é difícil, tá bom? Professora, então vamos fazer a análise do exemplo 1. Turma, as nossas grandezas são metros e preço. Vamos fazer a pergunta. Se nós aumentarmos a quantidade de metros, o preço, galera, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Aumentamos o metro. Se aumentarmos o metro, o preço aumenta também. Ou seja, essa nossa regra de 3 é diretamente proporcional. É tranquilo, não é? Sim. Turma, é o seguinte, isso tem a ver com o terceiro passo? Claro que sim. Porque agora no terceiro passo a gente vai montar as razões e aplicar a propriedade fundamental que eu já vou explicar, ok? Como essa regra de 3 é diretamente proporcional, a gente vai montar as razões da maneira que se apresenta na tabela. Olha o que eu estou dizendo. Regra de 3 diretamente proporcional, eu vou montar 2 frações, ok? Que é uma proporção, igual está a tabela, ó. 5 está para 9, assim como 65 está para x. Já montamos o que na matemática a gente chama de proporção, que é a igualdade de 2 frações. Beleza, gente? Agora a gente aplica lá a propriedade fundamental. Vamos falar numa linguagem moleza? A gente multiplica cruzado. Multiplicamos cruzado, vai virar uma equação e a gente desenvolve essa equação. 5 vezes x igual 65 vezes 9. Galera, 65 vezes 9 vai lá no cantinho, né? Vai dar 585. Agora nós temos 585 dividido por 5. 585 dividido por 5, 117. Ou seja, turma, deixa eu achar aqui, a dona Julieta, ela gastaria então R$117 se ela comprasse 9 metros do tecido que ela queria, né? Do tecido que ela já tinha até comprado antes. Então, vamos botar aqui a resposta bonitinha. R$117. Difícil o nosso primeiro exemplo ou moleza? Vamos para o segundo exemplo agora? Exemplo 2. Um motorista viaja a 80 km por hora e faz um trajeto entre 2 cidades em 2 horas. Se ele andasse a 100 km por hora, quanto tempo ele levaria para fazer a mesma viagem? Vamos seguir o passo a passo? Primeiro passo, identificar as grandezas e organizar nossa tabela. 80 km por hora, uma grandeza, 2 horas, 100 km por hora.
Olha a nossa regra de 3, que coisa linda. Os 3 dados já destacado. O quarto é a nossa incógnita. Vou montar a tabela. As grandezas são velocidade, que está em quilômetros por hora, né? E tempo, que está em hora. Deixa eu pegar minha régua para ficar bonito. Agora, olha o que eu tinha falado com vocês. Precisamos separar em colunas as grandezas de mesmo tipo, ou seja, velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo. 80 quilômetros, depois 100 quilômetros. Deixa eu arrumar aqui. Quando o carro estava a 80 quilômetros, o trajeto foi feito em 2 horas. 100 quilômetros, a pergunta é qual vai ser o tempo dessa viagem, né? Então, aqui é minha incógnita, com essa velocidade, qual vai ser o tempo? Meus amores, terminamos o nosso primeiro passo, que é a tabela. O segundo passo é analisar a natureza dessa grandeza, se é direta ou inversamente proporcional. Beleza, gente? E aí eu ensinei vocês a fazerem a perguntinha. Nós vamos perguntar se aumentamos uma grandeza, o que acontece com a outra? Então, vamos lá. Turma, se eu aumento a velocidade, ok? Aumentei uma grandeza. O que acontece com o tempo? O tempo vai aumentar ou o tempo vai diminuir? E aí, galera? O tempo diminui. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto para fazer o percurso. Não é isso, gente? Então, no exemplo 2, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vou colocar aqui ao lado, ó. Inversamente proporcionais. Então, já fizemos aí a análise da natureza das grandezas, ok? Terceiro passo, montar a proporção. Professora, você disse que isso tem a ver com o próximo passo. Tem mesmo. Todas as vezes que a nossa regra de 3 é inversamente proporcional, eu preciso escolher uma coluna, apenas uma, e inverter essa fração. Então, vamos lá, ó. 80 está para 100, assim como x está para 2. Olha o que a gente fez, hein? Vou fazer até com uma cor aqui bem bonita. Ó, eu peguei essa segunda fração, né? Que aqui ainda está na tabela. E eu inverti, ok? Por que fizemos isso? Porque a regra de 3 é inversamente proporcional. Depois disso, montei a proporção, beleza, propriedade fundamental e resolve a equação, que é multiplicar cruzado. 100 vezes x igual 80 vezes 2. 100 vezes x é 100x. 80 vezes 2, 160. O 100 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, né, gente? Aquele método prático da operação inversa. 160 dividido por 100, vou fazer mais para cá, ó. Vai dar 1,6. Se está em hora, aqui vai estar em hora. Só que, na verdade, não é muito usual falar 1,6 horas. Então, vamos transformar essa parte decimal para minuto. Turma, vou fazer aqui no rascunho. 1,6 horas é a mesma coisa que 1 hora mais 0,6 hora. Beleza? Essa parte aqui, ó, eu vou transformar para minuto. E transformar para minuto é moleza, é multiplicar por 60.
porque 1 hora tem 60 minutos. Multiplicando por 60, isso vai virar 36 minutos. Ou seja, turma, 1,6 hora é a mesma coisa que 1 hora e 36 minutos. Pegamos a parte decimal do 0,6 hora e multiplicamos por 60. Beleza, gente? Deixa eu ver qual era a pergunta ali. Então a resposta bonitinha. Portanto, a viagem seria feita em 1 hora e 36 minutos. Correto? Meus amores, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa matéria. Tem exercício para fazer, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo para todos.